percepção pública é que o Estado falhou. E isto é a prova de que o Estado falha. Este é mais um exemplo do falhanço do Estado. Em que se demonstra que o Estado falhou. Significa que o Estado falhou e continua a falhar. Ora viva! Seja bem regressado, se já nos tiver visitado neste podcast. Caso contrário, explico-lhe brevemente ao que venho. Falar-lhe dos males de que sofre o Estado, o nosso Estado. Ou dito de outra forma, tentar perceber, discutir, analisar os problemas do Estado português que fazem com que nestes dias tantos cidadãos se queixem dos serviços públicos que funcionam mal, de obras públicas que não avançam, de problemas que não se resolvem. Este é o meu ponto de partida, mas tem uma pequena diferença para as outras conversas que costumará ouvir. É que me parece que quem esteve e está no centro das decisões, ou seja, dentro do governo, sente precisamente a mesma frustração quando não consegue resolver esses problemas. E é com eles que eu quero falar. Eu sou David Diniz e este é o Porque Falha o Estado, um podcast especial do Expresso que nasceu de uma conferência, previsivelmente aborrecida, mas de onde saí cheio de inquietações. Um dos culpados, se me permitirem a expressão, é precisamente um dos convidados que lhe trago hoje. Pedro Cisa Vieira, ex-ministro adjunto, ex-ministro da Economia, que começou uma palestra a explicar a razão, ou uma das principais razões, para que o investimento público seja muito mais lento do que gostaríamos. E que essa responsabilidade não é da mão de ferro do Ministro das Finanças, nem as famosas cativações. O meu outro convidado de hoje é o ainda ministro Castro Almeida, que, para minha surpresa, também subiu ao palco e concordou. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Sejam ambos muito bem-vindos, Pedro Cisa Vieira, Manuel Castro Almeida. Pedro Cisa Vieira, eu vou começar por si, porque foi o mote inicial para este podcast. Queria pedir-lhe que começasse por uma história que contou naquele mesmo palco e que me ajudou a perceber um bocadinho melhor os atrasos sucessivos na construção de obras públicas. Afinal, pergunto-lhe eu, porquê é que demorou já quase 10 anos a fazer as obras no Conservatório Nacional em Lisboa? Não demorou 10 anos porque a obra ainda não está concluída. Mas eu contei essa história porque me parece ilustrativa das dificuldades que o Estado tem em concretizar intenções de investimento que, de alguma maneira, são muito importantes para os interesses coletivos que, em última análise, a administração pública visa servir. E contei essa história porque foi muito notável, porque o ex-primeiro-ministro António Costa frequentou o Conservatório Nacional quando era estudante. É um edifício que fica no Bairro Alto, um palácio do início do século XIX, magnífico, num estado de degradação absolutamente lamentável. Eu conhecia aquilo bem porque o meu filho frequentava o Conservatório Nacional. E logo a seguir ao novo governo, na altura, em 2016, tomar posse, em fevereiro, na sua primeira intervenção no Parlamento, o Ministro da Educação anunciou que iam lançar as obras de reabilitação do Conservatório Nacional. Estávamos em 2016, Estávamos certo? em fevereiro de 2016. Grande obra que mostrava que o governo estava a virar a página da austeridade e a voltar a investir na educação, etc, etc. E, portanto, aquilo era uma obra para concretizar muito rapidamente, de modo a demonstrar as novas prioridades do governo. E depois entrou-se naquilo que é a forma normal de executar obras públicas. Teve que fazer um concurso para o projeto. Esse concurso foi adjudicado já em 2017, mais de um ano depois. Lá se fez o projeto foi adjudicado àquele que apresentou mais baixo preço. Em 2018, finalmente, o primeiro-ministro António Costa foi anunciar ao Conservatório Nacional o lançamento do concurso para a empreitada de reabilitação. Esse concurso ficou deserto, porque há uma norma do Código dos Contratos Públicos que diz que o preço base estabelecido no programa de concurso é o valor máximo porque as propostas podem ser apresentadas. Ora, aquele orçamento tinha sido feito um ano e tal antes, os preços da construção estavam a subir imenso, ninguém apresentou proposta. Lá se teve que abrir um novo concurso com o preço mais alto e, finalmente, em 2019, lá se conseguiu adjudicar e celebrar o contrato de empreitada. Não se tinha conseguido acabar a obra dentro do prazo da legislatura, mas pelo menos
tinha-se conseguido assinar o contrato. O que aconteceu é que o empreiteiro, que ganhou o concurso por menos €1 do que o preço base, foi à falência. Aliás, tinha-se apresentado assim exatamente para isto. E o que é que aconteceu? O Estado teve que resolver o contrato de empreitada, teve que lançar um novo concurso. O novo concurso foi finalmente adjudicado em 2022. A obra tinha um prazo de execução de 22 meses, mas entretanto parou porque o projeto estava mal feito, porque tinha sido tão barato que não tinha as coisas em condições. E, portanto, neste momento o prazo foi prorrogado e anunciam que a conclusão das obras estará pronta no final de 2025. Ainda estou para ver. São quase 10 anos para uma obra que era prioritária. E isto não foi condicionado porque o Ministro das Finanças cativasse, ou porque o Governo não dava atenção, ou porque não houvesse mobilização das coisas. Pois esse era um ponto muito interessante que o Pedro Cisa Vieira dizia naquela conferência. Mesmo porque é muito difícil, com o conjunto de leis, de instituições de controlos, de pareceres por causa de proteção de património cultural, etc., fazer aquilo que os governos se propõem no tempo útil, e o prejuízo é para toda a comunidade. O Manuel Castro Almeida, entretanto, voltou ao governo, já tinha estado no governo na altura de Pedro Passos Coelho, regressou com Luís Montenegro. Castro Almeida, eu gostava de perceber se encontrou alguma diferença substancial de um momento para o outro no que diz respeito a estas obras públicas. Aliás, o Castro Almeida chegou com o objetivo, digamos assim, com a missão de pôr em curso o PRR, que tinha de ser... tinha que ser concretizado a tempo, ou terá de ser concretizado a tempo. Deste ponto de vista, encontrou diferenças substanciais? E já agora, claro, se concorda com o Pedro Cisa Vieira, ou em que medida é que o Código de Contratações Públicas pesa mais nos atrasos que conhecemos hoje do que os ministros das Finanças que sucedem? Olha, eu queria acrescentar um ponto à história que o Pedro Cisa Vieira aqui contou, porque você não se lembra, que era muito pequeno, mas eu fui secretário de Estado da Educação no governo de Cavaco Silva em 1993, 94 e 95. Verdade. E estive no Conservatório Nacional em 94 para tratar do princípio das obras de recuperação do Conservatório Nacional. Portanto, obrigado vem por mais longe. Obrigado por esse ânimo. Vem de 94. mas isto que aconteceu ali, eu estive ontem a ver um processo que é em tudo semelhante. Qual é o caso, se nos pode contar? Um caso em Porto Alegre, vai-se fazer a reconstrução da Escola de Formação da GNR. É preciso um edifício novo, de que se fala há anos e as pessoas pensam que está para começar a obra, pois ainda não está em condições de ser iniciado o projeto da obra, porque já se fizeram vários projetos, já se tratou do terreno, autorizações para o terreno, depois houve concursos diversos, e ainda estamos na fase, depois de vários concursos, ainda estamos na fase do projeto que não está sequer adjudicado. E é uma obra da qual se fala há... E para a qual existe dinheiro europeu, salvo erro, portanto não será por... Não será por falta de dinheiro. É o problema da contratação pública, e o Estado, para contratar, para adquirir terrenos, é uma complicação imensa. E agora dir-me, mas o senhor está no governo e então não trata disso. O Cisa Vieira esteve no governo, não tratou disso. Eu até lhe ia perguntar, até vos ia perguntar se é muito difícil, havendo duas pessoas que estiveram no governo em pastas, enfim, que se cruzam, não eram as mesmas, mas que se cruzam, que estão de acordo sobre a origem de um problema, não quero dizer o único, mas de um problema, se é muito difícil que se vê que é muito difícil que os dois partidos se concertem para consertar esse problema. Eu vou-lhe dizer, estou totalmente convencido que esta é uma daquelas áreas onde será possível, fácil, haver um acerto, uma concertação entre os dois maiores partidos. Basta, os dois maiores partidos porquê? Porque são os que tiveram experiência de governo, claro, evidentemente, que sabem o que custa a vida. E, portanto, aqui há um ponto essencial também, é preciso mexer na própria diretiva europeia. A Europa impôs restrições que são excessivas e que não existem em outras partes do mundo. E isso está ao alcance do Conselho Europeu tratar disso. Aliás, está em curso toda uma iniciativa da Comissão Europeia para desburocratizar e, portanto, admite-se que possam passar por aí. E o nosso Primeiro-Ministro está a colocar a questão na agenda. Mas depois, mesmo com a diretiva que nós temos, Portugal optou por fazer opções minimalistas. Eu vou-lhe dar um exemplo. Ao nível do ajuste direto. Em primeiro lugar, deixe-me dizer-lhe aqui uma coisa, eu acho que a maior parte do país acha que ajuste direto é uma contratação que se faz à mesa do café, uma conversa, e que se faz um ajuste direto numa conversa à mesa do café. Isto não é verdade.
Um ajuste direto obriga a ter pelo menos 3 propostas. Tem que haver um caderno de encargos, tem que haver pelo menos 3 propostas e a melhor proposta é escolhida. Mas o valor legal, o valor máximo admitido na Europa para o ajuste direto são 5,5 milhões de euros. Sabe qual é o valor máximo? Pequenas, claro. Sabe qual é o valor máximo em Portugal? 20 mil euros. Na Alemanha, a Alemanha adotou o valor máximo, 5,5 milhões de euros. Em Portugal é 20 mil euros. Portanto, nós estamos, mesmo dentro da diretiva, estamos aí para valores que são excessivamente baixos e que depois complicam a contratação. Já agora não resisto a dizer isto. Muita gente dirá, o melhor concurso é o concurso público. A gente pode concorrer, é o mais aberto, é o mais transparente. Pode ser verdade. Mas hoje há muitas empresas que se dedicam a concorrer a concursos apenas para depois vender a sua desistência, porque vão recorrer para os tribunais, vão criar complicações e depois vendem a sua desistência e que atrasam imensos processos. Portanto, o concurso público não é sempre a coisa mais eficiente na administração pública. Eu agora desviei-me do assunto porque a sua pergunta era outra. Não, eu estava-lhe a perguntar se não era possível haver os dois concordam que há um problema. O Pedro Cisa Vieira tinha-o identificado quando esteve no governo, o Manuel Castro Almeida já sabia que ele existia, entrou no governo, mas entretanto o tempo passou e não há materialmente uma concertação para que se adeque a lei. Aliás, o Pedro Cisa Vieira, creio que me disse nas conversas prévias a este podcast, que chegou a haver alterações e houve, creio que... Houve alterações em períodos acordadas até... entre os dois partidos, que além de se alternarem no governo, também dominam a maior parte das autarquias locais e bem sabem o que custa. E houve já alterações, que foram alterações acordadas entre os dois partidos, votadas pelos dois partidos ao Código dos Contratos Públicos, são remendos. O governo agora voltou a aprovar mais algumas alterações, designadamente em matéria de visto de Tribunal de Contas, em matéria de recurso aos tribunais nos procedimentos de adjudicação, mas sempre que se tenta mexer nisto, há imensa resistência de vários lados. E é uma coisa completamente absurda. Não são só os partidos que estão de acordo que esta lei não nos serve, que é que levamos longe demais a vontade de regulamentar, de evitar que a administração pública pudesse ter margens de apreciação, que pudessem suscitar dificuldades em matéria de corrupção, etc, etc. Nós fomos acrescentando muita complexidade àquilo que era a diretiva europeia, de onde o Código teve que partir, e criámos uma camisa de forças que hoje em dia não agrada aos partidos, mas não agrada aos fornecedores, que ficam frustrados. Repare, se você for uma empresa de obras públicas e pensa que tem um PRR à frente, diz assim, bom, nós agora vamos ter muito mercado, muita atividade. Não, tudo se atrasa. Nós vamos começar a preparar, a investir para responder a obras que vão ter que surgir nos próximos 6 anos. Afinal, não. Portanto, estão frustrados. Aparecem depois concursos com preços que estão completamente desatualizados, porque os projetos foram feitos os orçamentos há muito tempo. Os materiais ficam mais caros. Não dá. Estão descontentes. As entidades adjudicantes estão frustradas porque não conseguem fazer. O público fica a pensar que toda a gente os anda a enganar. Nós falámos destes casos, mas podemos falar do Hospital de Évora, de Lisboa, do Ferrovia. Está para ser lançada a construção há 20 anos? Não, agora já está. Agora já Manuel Castro Almeida foi lá ver o início da obra. Eu fui ao lançamento da obra e você daqui já há movimento de terras muito avançado e espero que daqui a pouquíssimas semanas haja betão na obra. Eu já nem me lembro qual foi o governo... Anos, sim. Já nem me lembro foi lançado 7 vezes. Eu já nem me lembro qual foi o primeiro governo a lançar e quantas vezes aquele concurso ficou deserto, porque além de mais, pronto, nem vou falar disso. Mas, na verdade, o público também fica a pensar que o andam a enganar, anunciam obras que depois não conseguem concretizar e poder-se-ia dizer assim, bom, temos um regime extremamente complexo, uma coisa que torna muito difícil aos governos e às autarquias locais concretizarem as suas intenções de investimento, mas pelo menos o público está tranquilo que ninguém mete a mão na massa, que isto é tudo muito sério. Não é verdade. Toda a gente diz que há corrupção nas obras públicas, as instâncias de controle, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, etc., estão sempre a levantar suspeitas, a recusar vistos, etc. E, portanto, nem sequer ganhamos ao menos a tranquilidade de pensar que está tudo bem. E, portanto, este código não serve, e a minha sugestão é que este código
tem que ser verdadeiramente reformado e provavelmente ainda antes de vir a revisão da diretiva europeia, que já é complexa, porque, como disse o Sr. Ministro, na verdade nós fizemos aquilo que é o que se chama gold plating da diretiva europeia. Quisemos pôr ali uns galões dourados em cima, que só complicou a vida a toda a gente. Mas quando há iniciativas legislativas, pode ter a certeza que o Tribunal de Contas dá parecer negativo, o Ministério Público diz que aquilo é muito mau, a Transparência Internacional vai dizer que aquilo é por causa da corrupção, ordens e interesses profissionais vão dizer que não pode ser, e, portanto, há resistências que só mesmo com muito grande autoridade política por parte do Governo e do Parlamento é que se consegue ultrapassar. Manuel Castro Almeida, há condições políticas, porque para ultrapassar, imagino que Castro Almeida concorde que estas resistências vão aparecer, eu sou jornalista e admito que elas sejam naturais, há conjuntura política, capacidade política de fazer um tipo de reforma deste grau de sensibilidade? Olha, o exemplo que o Cisa Vieira acabou de dar tem a ver... agora no Governo chegamos à conclusão que com as regras que tínhamos seria impossível executar o PRR dentro do prazo. E uma das medidas que adotámos foi dispensar o visto prévio do Tribunal de Contas nos contratos financiados pelo PRR ou por fundos europeus. Porque isto significa que é preciso dispensar o visto prévio para escolher o projetista, para escolher o empreiteiro, para escolher a empresa que há de fazer a fiscalização lá em da casa, obra. Dispensa-se o visto prévio, evidentemente não se dispensa o visto, a fiscalização posterior. Faço o visto sucessivo. Portanto, enquanto a obra vai decorrendo, o Tribunal de Contas vai analisando os papéis. Mas não se está à espera do Tribunal de Contas, e repara que são vários concursos. É o projetista, é o empreiteiro que há de fazer a obra e é a empresa que há de fiscalizar a obra. Ainda há a revisão do projeto, escolher a empresa que há de rever o projeto. Portanto, está a ver a quantidade de concursos e a quantidade de vistos que estavam antes de começar a obra. Acabamos com isso e o visto é feito a posteriori, é depois da obra começar. Assim como aqueles empreiteiros que concorrem apenas para depois poder litigar no tribunal e vender uma desistência, tem a vida dificultada. Mudámos a lei para que quem quiser recorrer para o tribunal recorre, mas a obra continua e o tribunal vai julgando enquanto a obra se faz. E no fim o tribunal dirá o que tem a dizer, se vai indemnizar, indemniza. Repare, retirar a dispensa do visto prévio, fazer a dispensa do visto prévio, criou um sururu grande no país. A malta achou que, então isto agora como é que vai ser? A corrupção, aumentar a corrupção. Nós estamos atentos para ver, mas eu estou convencido que não vai acontecer nada. Sabe porquê? Cada vez me convenço mais que esta ideia de controlar ou de combater a corrupção com papéis, mais um papel, mais um parecer, mais uma autorização, é um erro. A corrupção controla-se no terreno, é na obra que se controla a corrupção. Um papel aceita tudo o que lá se escrever. Portanto, não é com mais papéis que se combate a corrupção. Nós temos muita tentação de andarmos à volta dos papéis, mais um papel para combater a corrupção. E assim não se resolve nada. Esta pergunta pode ser uma provocação, mas aqui vai. A transparência impede que o Estado faça o que deve? Não, transparência não impede eficácia, não impede eficiência. Aliás, em algumas, o que nós não podemos é confundir o procedimento da adjudicação com uma finalidade em si mesma. A finalidade da contratação pública é assegurar que o Estado consegue dispor dos meios que coloca ao serviço da população na satisfação de necessidades coletivas. Se é necessário um hospital, o hospital tem que ser feito, tem que se fazer um contrato para o projeto e para a empreitada. Se é necessário haver aquisição de equipamentos para servir melhor as populações, essa é a necessidade. E aquilo que nós queremos num Estado de Direito na União Europeia é que quando vai contratar, o Estado não privilegie uns relativamente a outros e que não se aceda ao mercado, dando publicidade, dizendo quais são os critérios porque vai tomar decisões em matéria de adjudicação, e isto é completamente transparente. E é transparente, justo. É isso, e é transparente em todos os países da União Europeia. O que eu acho que nós padecemos é de dois problemas adicionais, que é, por um lado, pensar que sempre que um funcionário público tem a possibilidade de fazer uma escolha, ele vai fazê-la mal. Esta desconfiança explica muitas regras que foram aprovadas ao longo do tempo, mecanismos de controle, como, por exemplo, o Tribunal de Contas, que não se limita sequer a ver se uma coisa acabou por ser cumprida a legalidade no procedimento.
Vai fazer coisas como, por exemplo, no caso do Hospital Central de Lisboa, dizer que a administração pública tinha que assegurar que o projeto de construção respeitava as normas antissísmicas. Portanto, vai muito para além daquilo que é o simples controle de legalidade. Ao mesmo tempo diz que é um tribunal, mas por outro lado está a tentar fazer um juízo em cima do juízo da administração. Portanto, todas estas coisas acabam por, não é aumentar a transparência, é fazer com que haja uma indústria e um conjunto de setores que estão pura e simplesmente comprometidos e atentos ao processo e às regras e não à finalidade em si, que é contratar uma obra que seja posta ao serviço das populações. Há uma pergunta sobre este medo de que me estão a falar, que existe, pelo que percebo, não só no Estado, mas também no setor económico, que é melhor fazer ao Castro Almeida e não a Pedro Cisa Vieira, por razões que perceberão. Manuel Castro Almeida, reentrando no governo, sentiu que processos como o processo influencer, que acabou por levar à admissão do governo anterior, acentuou esse receio, ou seja, travou a capacidade de se assumirem riscos do lado do Estado ou do lado dos privados? Há que distinguir aqui a posição do governo e da administração pública. Certo. E é muito importante fazer esta distinção. As Claro. pessoas olham sempre... o governo são 50 membros, a administração pública são 750 mil pessoas que é suposto serem dirigidas pelo governo. E são papéis distintos. E é muito importante perceber esta diferença. Quase todos eles mantêm quando os governos sucedem, não é? Claro, claro. De cor. Mas, portanto, há males que estão na administração e há males que estão no governo. E é bom saber distinguir onde é que estão os males num caso e no outro. Este caso do medo de que fala. Olha, eu tenho uma regra há muito tempo que eu adotei como regra de vida, que é assim. Eu já estou no serviço público há muitos anos, já estive no governo algumas vezes, estive no Parlamento, fui presidente de Câmara e a regra é sempre a mesma. Eu só posso fazer aquilo que eu puder explicar à frente de uma câmara de televisão. Esta é a minha regra de transparência. E, portanto, hoje reajo como reagia no governo há 10 anos ou há 30 anos, quando estive a primeira vez no governo. O princípio é o mesmo. Devo dizer que eu acho que a administração está cada vez mais temerosa. Aí sim o problema se coloca. Um funcionário não tem nenhum incentivo para correr riscos, assumir responsabilidades, tomar decisões difíceis. Ninguém lhe vai à mão porque ele não toma uma decisão ou se ele disser que não. Porque é os mais técnicos fácil também dizer são que não. responsabilizados se houver um problema, como é Claro que sim, claro que sim. E, portanto, eu acho que tudo na vida, em qualquer empresa, pública ou privada, o cidadão, o ser humano, reage em função dos incentivos que tem. Pense bem e vai ver que é tudo na vida é assim. Você comporta-se de acordo com os incentivos que tem em cada momento. E quais são os incentivos que hoje tem o servidor público? Nenhuns. Tem o salário no fim do mês, o mesmo salário, quer trabalhe, quer seja competente, quer não seja competente. Quer trabalhe muito, quer trabalhe pouco. Quer assuma riscos ou não assuma riscos. Quer assuma responsabilidades ou não assuma. Não há incentivos que distingam o trabalhador diligente daquele trabalhador que vai apenas cumprir o horário ou que nem sequer cumpre o horário. Este é um dos maiores males da nossa administração. É não haver um sistema de incentivos. Imagine que na sua empresa ou em qualquer empresa privada não havia um sistema de incentivos para diferenciar as pessoas. A organização da empresa era totalmente diferente. E o Estado está a precisar, como pão para a boca, dessas duas coisas, é criar um sistema de incentivos que distinga os seus servidores de acordo com a sua dedicação, o sentido da responsabilidade que têm. Esse é um dos primeiros males. E o outro mal, esse está agora do lado dos governantes, é o problema da coragem. Está a faltar aos governantes, ou falta muitas vezes, coragem. Porque há um maior escrutínio e depois há medo de arriscar. Se eu posso tomar esta medida, ainda vou ser criticado. Se eu não tomar a medida, se calhar fica melhor assim. Tem medo das corporações, tem medo dos próprios serviços públicos que dirige. Muitas vezes temos os membros do governo reféns dos seus diretores gerais, dos presidentes dos institutos, das empresas públicas, etc. Isso acontece muitas vezes, infelizmente. Falta coragem no decisor político. Vou-lhe dar um exemplo. Se calhar não me fica bem falar dele, mas também ninguém falará tão bem dele como eu. O caso da Lei dos Solos. Foi esta alteração à chamada Lei dos Solos, o regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, que foi uma lei um bocadinho mal amada. Muita gente disse mal da lei. E é uma lei excelente, como se irá aprovar. Uma excelente lei. Vai resolver
um grande problema que há em Portugal de falta de casas. As casas são poucas e são caras. E são caras porquê? Porque há poucos terrenos para construir e os terrenos por isso são caros. A solução é diversificar a oferta de terrenos. Mas, então, ficávamos quietos, a dizer as casas estão caras, queixávamos, as casas estão caras, especuladores, os imobiliários e tal, ou então fazia-se alguma coisa. Nós fomos mexer na lei do ordenamento do território, alargando um bocadinho a possibilidade de entrar em terrenos rústicos. Devo dizer que nós resolvemos o problema da habitação em Portugal se ocuparmos 1% dos terrenos rústicos que existem em Portugal e onde hoje a construção é proibida. Se ocuparmos 1% desses terrenos, resolvemos largamente o problema da habitação. É desta dimensão que estamos a falar. Causou um alarido enorme porque as pessoas acharam que se ia pôr em causa um sistema muito estruturado de planeamento regional, dos planos diretores municipais, e as pessoas estão conformadas que uma alteração ao plano diretor municipal demora 6, 7, 8, 10 anos. Então íamos ficar este tempo todo à espera para alterar uma lei que foi feita há 10 anos, justamente, no governo de que eu fiz parte, do governo de Passos Coelho, mas na altura em que havia casas a mais e compradores a menos, que não havia crédito à habitação e havia fartura de casas no mercado. Estávamos em crise profunda. Ora, exato, e a lei foi feita nessa altura. Agora que não há casas no mercado, há falta de casas, e felizmente já não há as restrições para as comprar, a não ser o facto de serem caras. Portanto, a questão que se põe é preciso colocar mais terrenos no mercado para fazer baixar o preço das casas. Um estadista tem que querer as consequências daquilo que quer. E, portanto, tem que ir mais além do que o telejornal desse dia. E não se pode querer ter mais casas e mais baratas sem querer mexer na lei dos solos e dar capacidade de ocupação para a habitação e para a habitação com preços controlados, por forma a resolver o problema da habitação em Portugal. Em rigor, o Marcelo Castro Almeida conseguiu o apoio do Partido Socialista, negociou com o Partido Socialista a aprovação dessa alteração à lei e conseguiu fazê-lo, portanto aí houve pelo menos tem que fazer um governo minoritário. Eu falei publicamente a favor desta iniciativa e não tenho dúvidas que é muito correta e só vem corrigir uma coisa que é mais uma vez, que é uma lei de há 10 anos atrás, que é mais uma vez uma maneira de tentar constranger a capacidade da administração atuar. Aquilo que se fez em 2014 foi dizer assim, os terrenos que nos planos diretores municipais eram áreas de expansão urbana, áreas de urbanização programada, passavam automaticamente a ser prédios rústicos que não podiam ser urbanizados. E isto é aquela maneira de legislar que se diz assim ninguém vai fazer asneiras. E depois, passados uns anos, as circunstâncias mudam e sempre que quisermos voltar atrás, lá vêm as resistências e a corrupção, etc, etc. Eu não tive dúvida em apoiar isso. Isto também é um reflexo de uma coisa... Agora estão a reaparecer barracas. Exatamente. Que não havia e agora estão a reaparecer. É sinal de que é preciso fazer alguma coisa. Com certeza. Agora, é preciso vencer uma espécie de conservadorismo alimentado por desconfiança imensa, por uma coisa que é a doença senil das democracias, que é o chamado nimbyismo, not in my backyard. Sim, senhor, vão fazer casas, vão fazer fábricas, vão fazer parques eólicos, etc., mas não façam ao pé de mim. Não me estraguem a paisagem, não estraguem estas coisas. E, de facto, é preciso haver um grande alinhamento político para resistir a todas estas pressões. E eu só queria voltar um pouco atrás para dizer o seguinte: eu estou de acordo com o Castro Almeida com o Sr. Ministro, que de facto não existe um sistema de incentivos que permita aos funcionários públicos terem perspectivas de progressão na carreira, de remuneração, etc. Mas eu acho que neste caso da contratação pública é mais do que isso. Nós temos duas coisas que são fatais. A primeira é que as leis são extremamente complexas. Um funcionário público não sabe o que é que está na lei. A quantidade de pareceres que se dão só para saber se um determinado contrato está ou não sujeito ao Código dos Contratos Públicos, um código que está em vigor há 17 anos e teve 24 alterações, só para saber o que se aplica é muito complicado. Isto é mesmo terrível. Portanto, as pessoas dizem assim: diga-me lá, você que é jurista, você que é arquiteto, diga-me lá o que é que eu tenho que fazer. E vem um parecer que diz uma coisa, vem outro que diz outra, e é terrível. A segunda coisa é que é tão complexo que um funcionário público faz um caderno de encargos e um programa de concurso e diz: esta obra vai ser adjudicada à proposta que for economicamente mais vantajosa, tendo em conta o preço, tendo em conta o custo ao longo do ciclo de vida, tendo em conta isto e aquilo. Depois faz-se um concurso que demora
18, 20, 24 meses, adjudica-se, chega ao Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas diz: não acho que esteja bem fundamentado porque é que escolheram este fator e não outro. Não acho que a maneira como vocês depois aplicaram esse critério tenha sido exato. E, portanto, o que é que a pessoa faz? Eu tive 2 anos a trabalhar para agora isto bater na trave, porque o Tribunal de Contas acha que eu não justifiquei adequadamente à luz daquelas regras que são tão complexas que nenhum jurista foi capaz de dar um parecer unívoco sobre o que é que se tem que fazer. Isto já de si é mau. Mas depois vem coisas como esta. O regime de responsabilidade financeira reintegratória dos funcionários públicos. O Tribunal de Contas pode dizer: você não fez isto bem, portanto houve aqui uma despesa. Não foi para o seu bolso, não foi para ninguém, mas pagou a um empreiteiro, não devia ter pago, e portanto eu meto-lhe um processo para você, do seu bolso, pagar essa despesa. E há casos verdadeiramente escandalosos de pessoas que atuaram na maior da boa-fé, mas que o Tribunal de Contas, que acusa e julga nesta matéria, e a instância de recurso, vem dizer que não pode ser e tem que pagar do seu bolso. E depois vem o Ministério Público e abre um processo crime por prevaricação. Porque nós temos normas criminais como esta. O crime de prevaricação é aquele que violar o direito com a intenção de beneficiar alguém ou para prejudicar outrem. E simplesmente por se dizer violou o direito já está aberto o processo crime. E, portanto, o que é que diz o desgraçado do funcionário? Para que é que eu vou arranjar problemas? Para que é que eu vou dizer que sim ou que não? Eu não sei o que é que está escrito na lei. Peço pareceres e ainda assim vêm as instâncias de controle e dizem que está mal. E depois ainda me metem um processo que eu tenho que vender a minha casa para pagar a responsabilidade. Não vale a pena. Então fico quieto. E eu atrevo-me a dizer o seguinte: a principal motivação dos funcionários públicos, hoje em dia, no exercício das suas funções, sempre que são chamados a dar um parecer ou a decidir uma matéria que seja controversa, é dizer que não ou não dizer nada. E isto não tem a ver só com a falta de incentivos para desempenhar bem as suas funções, é porque eles correm demasiado risco perante uma coisa que é tão complexa que ninguém lhes diz o que é que está. E só vou dizer mais uma coisa. Um administrador de uma empresa tem um seguro pago pela empresa se tiver se porventura vier a ser responsabilizado e para pagar as suas defesas de processo, etc. Na administração pública não existe esse seguro. E mais, antes havia uma regra que dizia que a administração pública podia pagar as despesas do advogado que fosse defender aquele que fosse acusado por um crime praticado no exercício das suas funções. Essa lei foi revogada. E foi revogada com esta grande hipocrisia que estaríamos a pagar para defender corruptos. E, portanto, o que é que faz o desgraçado do funcionário público? Nada. É a decisão mais inteligente que pode fazer. E quem é que fica a perder? Não diga isso outra vez, senão alguém pode ouvir. Eu peço desculpa, eu não estou a dizer que não haja funcionários públicos brilhosos, e existem. Claro, mas nós deixamos que o nível de medo na administração pública nos crie muito mais dificuldades na concretização das nossas ambições coletivas do que acontecia, por exemplo, na primeira vez que o ministro Castro Almeida esteve no governo, onde de facto governos podiam tomar decisões, às vezes controversas, mas podiam fazê-lo com a tranquilidade de que há uma decisão que é preciso tomar, não é preciso estar a ver se a lei está certa ou errada, ou se depois vou ter que pagar do meu bolso. E nessa altura lembra-se que havia uma coisa que conhece muito bem, que se chamava o privilégio de execução prévia, que Exatamente. É uma regra do direito administrativo. O Estado tem o privilégio de executar e depois discute-se em tribunal. Essa regra foi revertida e agora o Estado discute tudo de igual para igual, como se fosse uma parte qualquer. E isso leva-me aqui a uma outra situação. Há bocadinho já falei aqui das responsabilidades dos governantes, que normalmente têm pouca coragem, da responsabilidade da administração pública, que tende a ter medo de tomar decisões ou que tende a não assumir responsabilidades porque não tem incentivos para isso, mas também há aqui um nível de responsabilidade que compete aos tribunais. Vou-lhe contar uma pequena história muito que eu acho que é edificante. Lembra-se que no governo anterior, creio que o Pedro X Vieira ainda estava no governo, foi feito um concurso para comprar 100 e tal carruagens de comboio. Esse concurso foi feito e você não tem ainda uma carruagem. Nem está a ser começada, porque esse processo houve um recorrente, um concorrente foi para o tribunal e o processo está parado no tribunal desde o governo anterior já, isto leva muito mais do que um ano. O que é que está a acontecer? Quem ia pagar essas carruagens era o Portugal 2030. As carruagens iam sendo entregues 2 por mês, salvo erro, até ao final do programa de 2030 e os fundos europeus iam pagar esses comboios. Com este atraso que está a acontecer, por cada mês que passa,
há 17 milhões de euros de fundos europeus que não são gastos a pagar os comboios e vai ter que ser o Orçamento do Estado a pagar estas carruagens, em vez de serem os fundos europeus a pagar isto. Porque o processo está parado no Tribunal há mais de um ano. Bom, Filipe, nós já fizemos uma lei para impedir que isto aconteça daqui para a frente. Quando haja fundos europeus, a obra pode andar para a frente enquanto o Tribunal analisa. Mas como isto já estava do passado, o processo está parado no Tribunal há mais de um ano, custa 17 milhões de euros. Veja quantos salários de juízes se podiam pagar com 17 milhões de euros por mês que se está a perder com este atraso do Tribunal. Os meus amigos, perdoem-me, mas eu tenho que me pôr do lado de quem nos está a ouvir. Obviamente estamos aqui a discutir porque falha o Estado, e este ponto parece-me absolutamente compreensível, porém quem nos esteja a ouvir pode pensar, bom, mas que lazai, há um problema de falta de transparência ou problemas sucessivos que vamos ouvindo em notícias e em investigações que correm e em pareceres que vão sendo feitos que nos mostram que há razões para desconfiarmos. Como é que se equilibram as coisas? Pedro Cisa Vieira. Eu acho que é simplificando e tornando muito mais clara a legislação. Eu já sugeri que nós pura e simplesmente fizéssemos um decreto-lei igual à diretiva europeia. Porque é tão mais claro que torna muito menos equívoco o que se está a fazer. Você repara, a diretiva europeia diz assim: quando eu quiser fazer uma adjudicação de uma proposta, eu tenho que publicitar previamente os fatores por que vou apreciar a proposta, dentro de intervalos de importância ou por ordem decrescente de importância. Nós aqui fazemos uma coisa, que é dizer, tem que ser à décima de percentagem o peso de cada um desses fatores. Tem que ser uma coisa, tem que se fundamentar muito bem porque é que se escolheram esses fatores e não outros. O Tribunal de Contas diz que, no meio disto tudo, o preço tem que ser sempre mais valorizado que outra coisa. E o que é que acontece? Às vezes, basta uma pessoa dizer assim, porque não sabe muito bem como é que há de fazer, porque é tudo tão difícil que não cumpre necessariamente todas as regrazinhas e todas as vírgulas. É logo um processo. Eu gostava mais de pensar no seguinte: quantos e quantos processos são abertos e quantos é que se concluem sem acusação deduzida? E dos que dão lugar a acusações, quantos se concluem pela condenação da pessoa e pela condenação integral? E, na verdade, nós se calhar lembramos-nos mais de casos de funcionários e de titulares de cargos públicos que foram indiciados, tiveram as suas capas na primeira página de jornais e depois acabaram por não ser acusados ou por ser absolvidos, do que o contrário. As regras muito complexas tornam muito mais difícil nós podemos garantir que tudo é cumprido dentro da legalidade e, portanto, muito mais suscitamos a desconfiança. Há, claro, más intenções. Há, claro, corrupção. Na minha experiência, a maior parte dos casos que têm a ver com esta falta de clareza tem exatamente a ver com esta complexidade. Nós estamos mais preocupados em regular à vírgula do que em confiar nas pessoas que têm que fazer decisões. Eu, quando vou comprar um carro, eu não consigo dizer à cabeça qual é a percentagem que vai ser mais importante, se é a cor, se é os travões, se é o sistema de som, etc. Não consigo dizer isso. E se eu tivesse feito, eventualmente, uma coisa dessas, depois chegava ao fim e dizer: eu gosto é deste carro, mas já não vou estar a cumprir a regra. O que é que eu faço? A tentação de acelerar porque é preciso ter coragem, é preciso fazer, e depois acaba por não se cumprir aquela vírgula ou aquela regra, que são absurdas, que não vêm de nenhuma diretiva, que não servem a nenhum propósito, é mesmo muito grande. Portanto, eu volto a dizer, simplifiquem ao máximo, tirem camadas de burocracia, porque é a burocracia e a complexidade que alimenta a informalidade e a corrupção do que o contrário. Manuel Castro Almeida. Olha, eu acho que a transparência é totalmente inegociável. Tem que haver transparência nos atos da administração, nos atos do governo, isso é fundamental. Agora, a transparência não pode ser desculpa para a paralisia da administração, digamos assim. Há aqui um equilíbrio que é preciso garantir. Tem que haver escrutínio que não paralise o Estado. Este é que é o equilíbrio que é preciso garantir. Agora, deixe-me só acrescentar-lhe aqui um ponto. Vou voltar aqui à chamada Lei dos Solos. Nós quisemos, na Lei dos Solos, dispensar pareceres de diferentes entidades que hoje têm que dar parecer.
vieram os críticos dizer aqui Del Rey que vai aumentar a corrupção, porque vão ser agora porque as alterações ao PDM vão ser feitas nas Assembleias Municipais por proposta das câmaras municipais, ou seja, os autarcas. Ou seja, a ideia de que é mais fácil corromper 60 ou 70 ou 80 membros de uma Assembleia Municipal de todos os partidos foram os homens bons e eleitos por aquela terra. Os homens que conhecem aquele terreno e que sabem o que é melhor para a terra, acham que é mais fácil corromper a estes do que um arquiteto, um engenheiro, um técnico qualquer está sentado num gabinete em Lisboa que dá a parecer sobre um terreno em Torre de Moncorvo. Portanto, esta ideia de que mais papel evita a corrupção é um erro. É o contrário, como dizia o Cisa Vieira. Quer dizer, a burocracia é quem alimenta a corrupção. Quanto mais burocracia, mais hipóteses de corrupção. Mais tentação de corrupção. Mais tentação de corrupção. E mais hipóteses de corrupção. E aumenta a tentação, de facto. Deixe-me ir aqui a um outro ponto que não costuma ser falado e que eu acho que é muito importante nos defeitos da administração. Nós temos uma tirania do preço que está instalada. Por causa disto mesmo, desta complexidade. Por causa desta ideia, a ideia de comprar pelo preço mais baixo. O Estado deve comprar pelo preço mais baixo. Isto é um erro, como na sua vida é um erro. Você não vai comprar, o seu critério não é o preço. É a relação qualidade-preço, evidentemente, não é o preço. Mas o Estado tende a comprar sempre pelo preço mais baixo. Tende a comprar porque é o que está na lei, na verdade. Pois, mas não é exatamente o que está na lei. Mas é tão difícil fazer diferente. É mais fácil ao funcionário público refugiar-se no preço do que dizer... Porque é um critério objetivo. Exatamente. Mas é o medo. Ele, se fosse comprar para ele, se calhar não comprava o preço mais baixo. Deixe-me dar-lhe aqui um pequeno exemplo. Quando cheguei agora ao governo, vi que os processos estavam atrasados nas análises das candidaturas dos programas operacionais. Os processos estavam atrasados no IAP-MEI, no ICEP, etc. Eu disse, temos que pôr as universidades a ajudar a fazer análise de candidaturas para acelerar este processo. Mas já estão a fazer. Então, mas estão a fazer, porque é que não fazem? Porque é que isto não está em ordem? Porque eles atrasam-se a entregar-nos as respostas. Mas atrasam-se porquê? Quanto é que lhes pagam? Bom, fui fazer as contas e o preço unitário que estavam a pagar às universidades era de facto ridículo. Fizeram um concurso, foi pelo preço mais baixo. Era um preço ridículo, depois as universidades por aquele preço não conseguiam entregar e não valia de nada. Eu sugeri aos serviços, e eles adotaram a minha sugestão, que foi fazer um caderno de encargos em que o preço era fixado por nós. A administração é que fixava o preço. Olha, estamos na disposição de entregar aqui, o senhor vai fazer estas análises de candidaturas e nós pagamos X por análise. E devo dizer-lhe que este X era para aí 5 ou 6 vezes mais do que aquilo que tinha sido pago, o valor anterior. E a análise da candidatura, a decisão vai ser feita não em função do preço, porque esse é fixo, somos nós que fixamos, no nosso alto critério, e a análise é feita em função da rapidez com que entregar o trabalho feito e do nível de qualificação dos professores da universidade que puseram a analisar as candidaturas. Se for um professor catedrático tem mais peso, se for um assistente de primeiro ano tem menos peso. Bom, e assim se resolve o assunto. Mas é preciso alguma ousadia, se quiser, para abandonar o critério do preço mais baixo, que é um critério que ninguém usa na sua vida particular, mas que o Estado usa por regra e que degrada muitíssimo o funcionamento do Estado. Deixa-me só acrescentar uma coisa, que é assim. É possível, dentro das regras que existem, fazer um pouco diferente, tomando algum risco e alguma responsabilidade. Mas é assim, o Ministro não pode fazer isto para todos os contratos de administração. Esta era uma coisa que era uma prioridade para o Ministro Castro Almeida, portanto ele olhou para o assunto e disse, faça-se assim, e assumiu a responsabilidade. Mas um Ministro não pode olhar para tudo que corre no seu Ministério. Portanto, nós temos que ter um sistema que permita que não seja só nos casos excepcionais em que o Ministro dá atenção ou em que o Governo altera a legislação porque já percebeu que a legislação normal não consegue fazer, e ter um sistema que permita à administração pública, de facto, responder às necessidades dos cidadãos e das empresas. Muito bem, muito obrigado. Eu gostava de fechar com uma pergunta que é muito simples. Castro Almeida, que conselho daria a um novo ministro que fosse nomeado para o governo que se segue? Que conselho eu daria? Olha, talvez o seguinte: no primeiro dia que chegar ao seu ministério, quando se sentar na secretária, a tentação que vai ter é de escolher o chefe de gabinete, escolher secretária, escolher pessoal de apoio, começar a tratar de organizar o seu gabinete. E eu digo-lhe, dou o seguinte conselho: atrasa um dia essas tarefas e no primeiro dia senta-se sozinho no gabinete, pega no papel e no lápis
e escreve numa folha de papel ou em 2 folhas de papel aquilo que quer fazer. Que transformações quer fazer no seu mandato. Que mudanças quer fazer. Que problemas das pessoas quer resolver. O que é que quer efetivamente mudar. E pôr metas, definir resultados e a partir daí, depois de ter exatamente num papel aquilo que quer, de começar a trabalhar. E todas as semanas tem que ir olhar para o papel que escreveu no primeiro dia do seu mandato, a ver, está a correr bem, não está a correr bem, estou a cumprir, não estou a cumprir. Porque a alternativa a isto, sabe qual é? Se o ministro não sabe exatamente o que quer fazer, é tomado pelos serviços, está a despachar aquilo que lhe põem à frente, está a resolver os problemas que lhe põem à frente e não os problemas que ele decidiu resolver, que ele achou que era útil resolver à partida. Pedro Cisa Vieira. Eu tinha aqui 5 pontos, 5 conselhos muito rápidos e à cabeça estava exatamente este. Definir uma agenda. Não se pode resolver tudo e não se pode ir a todas e, portanto, é preciso ter muito claro aquilo que são as prioridades e onde se vai gastar o tempo. Mas tinha mais 4, se me permitem. A segunda é para construir uma muito boa relação com o Ministro das Finanças e com os outros ministros de que vai precisar para concretizar essa agenda. Tem que ter mesmo uma relação de confiança, alinhar objetivos, porque senão também não consegue sozinho fazer grande coisa. A terceira é que ouça muito. Não é fale muito, é ouça muito o que dizem as pessoas do setor, o que dizem as pessoas dos serviços, para tentar perceber o melhor possível os problemas que tem que decidir. O quarto é que delegue o mais que possa. Defina objetivos àqueles a quem delega, controle os resultados, mas eu diria, resista à tentação de dar despacho, porque dar despacho é uma coisa que a gente parece que está a trabalhar muito, está a fazer muita coisa, mas lá está a resolver o pequeno problema e está a perder-se na floresta. E acho que é muito importante nós delegarmos e vermos o big picture. E o quinto conselho é cuide bem de si, porque vai ser uma coisa muito difícil. Durma bem, coma bem, faça um pouco de exercício, que é sempre possível, esteja com os amigos e trate bem de si, porque a saúde vai ser desgastada muitíssimo durante o período que exercer as funções. E é isto. E depois há uma coisa também que deixava mesmo, que é aproveite. Aproveite, porque é a maior honra que um cidadão pode ter na sua vida cívica é mesmo servir o país no governo. E é uma experiência única que eu acho que deve ser muito bem aproveitada e, mais uma vez, quando se está a fazer as coisas, fazê-las tendo a noção de que é um momento único na nossa vida. Que excelente maneira de acabar. Eu tenho de agradecer muito ao Ministro Castro Almeida por ter aceitado vir até este podcast e ao Pedro Cisa Vieira, a nossa companhia semanal no podcast Bloco Central. Rima e é verdade. Os agradecimentos estendem-se, claro, à Salomé Rita e ao João Martins, que cuidam da sonoplastia excelente deste episódio, assim como ao Tiago Pereira Santos, pela excelente capa deste podcast. E já agora, se me permitirem, à Joana Beleza, pelo incentivo e pelas ideias deste Porque Falha ao Estado. Eu volto na próxima semana com nova conversa.